Márcio Silva na área, tudo bem? Você sabia que a faculdade destruiu sua criatividade? É. Eu espero que você, se você já gostar desse vídeo, se você sentir que está gostando, já curte, comenta, entra no canal para pegar mais conteúdos provocadores como esse. Nós vamos falar hoje sobre o grande problema que você que ficou confinado dentro daquilo que você descobriu que você era bom e você foi se especializar e se tornou hoje escravo daquilo que você é bom. É muito comum acontecer isso, mais do que a gente imagina. E criaram inclusive universidades, inclusive faculdades, para ajudar pessoas que têm alguns talentos que ela descobre ali, para fazer uma profissão e ali ela ficar a vida inteira trancada, escravizada nessa profissão. É isso que provavelmente aconteceu com você, mas não se desespere, não se desespere. Tudo tem jeito. Eu vou mostrar para você como que você pode conviver com isso, que é um erro que eu também cometi, que eu caí. Eu comecei a perceber logo cedo que esse negócio não era legal, talvez por instinto, e comecei a trazer um caminho paralelo. Então eu vou te ajudar a identificar isso também. Não estou falando aqui que você não deve procurar talvez uma faculdade, fazer os seus cursos como eu mesmo fiz, mas você tem que ter algumas cautelas e não ficar confinado dentro de uma caixa que querem colocar você, beleza? Vamos lá. Vamos pensar em como as pessoas viviam no passado, quando elas desenvolviam os seus talentos. Existe um grupo de pessoas chamado polimatas, que eles são homens extintos. Não, não é aquele homem da caverna que você acredita, não. Eles são de fato homens que estão extintos. Por quê? Porque as pessoas elas estão confinadas em um talento, elas pegam aquele talento dela e elas ficam ali presas. Se você for pegar, por exemplo, Leonardo da Vinci, talvez você conheça Leonardo da Vinci, o grande pintor da Mona Lisa, ele tinha 11 talentos catalogados que ele era reconhecido, cientista, pintor, inventor, matemático, engenheiro, se a gente for olhar nos dias de hoje. Mas ele foi conhecido de fato por aquilo que ele potencializou e se destacou mais, que foi como pintor. E nenhum problema você se destacar com o seu talento. O problema é que você ficar preso nele e só fazer isso a vida toda. Vai fazer sua vida ficar pobre, vai fazer você ficar medroso. Por quê? Porque quando você coloca toda a sua energia nesse talento, você fica com medo de perder. Por quê? Porque se você, de repente, perde aquele talento, você perde aquela sua suposta identidade, você perde tudo, perde credibilidade, as pessoas vão te odiar, você não vai ser mais quem você é, você vai perder dinheiro, você vai morrer de fome, um monte de coisa que está só na sua cabeça. E é fácil de quebrar isso. Vamos analisar outra pessoa do passado, por exemplo, o rei Davi. Não sei se você sabe, o rei Davi, ele é, de longe, o maior rei da humanidade. Inclusive, comprovadamente agora, mostra que ele existiu em escavações arqueológicas. Não é um mito, como você talvez acredite se você não acredita na Bíblia. É um fato real. E Davi era uma pessoa muito interessante, também múltiplos talentos. Não só em reinar um povo, ele tinha outros talentos. Se você for olhar a vida de Davi, ele começa, na verdade, como catador de cocô de ovelha. Ele era um pastor, cuidava de ovelhas da família, que é um negócio muito rentável no passado. E depois disso ele se tornou um Uber Eats, sabia? Ele entregava marmitas para as pessoas da guerra, né, dos soldados. E hoje o Uber Eats, né? E depois disso ele se tornou um soldado. Olha só, ele foi alcançando essa na vida dele. Ele acabou virando um soldado, que é a grande história de Davi contra Golias, né? Que Davi destruiu Golias, derrotou Golias. E depois ele se tornou fez uma carreira dentro dessa talento que ele desenvolveu como soldado. Ele chegou a ser comandante, né, de vários homens. Então foi alcançando até chegar com ser um grande general de guerra, o maior general de guerra daquele tempo de Israel já teve no mundo antigo. E aí ele se tornou rei, né? Acabou se tornando um rei e reinou Israel. Só que ele também tinha outras habilidades que foi desenvolvida inclusive durante a sua vida. Ele foi músico, ele foi compositor, ele foi poeta
E dentro da habilidade de música, por exemplo, que ele se especializou em harpa, ele também era terapeuta, musicoterapeuta. Ele cantava, tocava, as pessoas se acalmavam, as pessoas ficavam bem. Então foi outra coisa que ele desenvolveu na carreira, durante a vida dele. Então você percebe que pessoas fantásticas, pessoas de grande potencial, elas acabam desenvolvendo vários dos seus talentos. É esse o desafio que eu queria deixar para você. Quais foram os seus talentos que você já esqueceu? Talvez isso aqui deixou no passado, tudo bem. Quais você carrega até hoje e quais você pode desenvolver para o seu futuro? Isso que é o grande barato. Talvez você não esteja fazendo tantos hobbies, talvez esteja se divertindo um pouco. E aí a sua criatividade vai cair. E você pode, mesmo com um talento que você talvez decidiu ter e está fazendo exercendo a sua profissão, talvez ganhando até dinheiro com isso, talvez muito dinheiro com isso, você possa expandir isso e não ficar um medroso. Existe inclusive uma parábola de talentos de Jesus, que é uma parábola fantástica, apesar de não ser relacionado na época de Jesus, que estava o exemplo dele sobre o talento nosso, né, de exercer algo relacionado a dinheiro naquela época, a gente pode trazer, né, uma ilustração nesse sentido. Essa parábola você vai perceber que está em Mateus, ali acho que 15, 30, alguma coisa assim. Acho que é isso. Bom, procura na internet lá, Mateus, parábola dos talentos, onde Jesus vai aparecer. E ali, bom, não vou na minha cabeça forçar aqui achar o texto, tá? Mas procura lá. O resumo é, uma pessoa recebeu 5 talentos, outra recebeu 2, outra recebeu 1. E quando você percebe na história, Jesus conta, essa pessoa que recebeu 5 foi o primeiro a investir esses 5 e tornar mais 5 talentos. E quando o amo voltou, ele foi o primeiro também a procurar o amo. E falou, olha, você me deu 5 talentos, eu fiz 5 talentos. E o amo falou, maravilhoso, parabéns, servo bom e fiel, vou te dar mais coisas para você cuidar. O que deu 2 também, assim que o 5 investiu, também investiu, fez mais 2. E aí ele falou, parabéns, o amo falou quando eu vou entregar, você multiplicou o que eu te dei 2. Você foi muito fiel no mínimo, eu vou te dar muitas outras coisas. Só que eu recebeu 1, o que ele fez? Ele enterrou. E quando o homem chegou, ele falou, ó, tá 1, que você me deu, tá 1, eu guardei. Eu sei que você é uma pessoa conservadora, então eu guardei para que você não perdesse o seu 1. E sabe o que o homem falou para ele? Você é um imprestável. Você devia ter colocado isso a juros, você devia ter multiplicado esse talento que eu te dei. Porque eu receberia mais quando você voltasse. Faz o seguinte, pessoal, pega esse talento dele e dá para o que fez 10, porque ele sabe administrar coisas. E vai multiplicar isso daí. E esse aí que tira até dele o que ele tem e dá para o outro, que sabe administrar. Então você percebe que o que eu contei toda essa história de talento resume o que eu falei no vídeo. Porque o que tem 1 é o medroso, ele tem pouco e ele confinou. O que teve 2 foi pouco mais cauteloso, mas multiplicou. E o que tinha 5 cresceu e dessa vez mais recebeu mais. Então quando você cuida dos seus talentos, quando você guarda, você fica confinado, você vai se tornar medroso. E aquelas pessoas que estão recebendo muito, talvez elas sejam amantes de desafios. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Estou falando de você ter amor pela vida, vontade de fazer mais. Os erros acontecem, os problemas virão, é inerente à vida humana, no momento que a gente vive, da humanidade. Estamos todos imperfeitos, mas você, com certeza, se começar a desenvolver cada vez mais seus talentos, vai perceber que a vida vai ficar muito mais rica e você vai receber muito mais dela em qualquer área que você esteja afim de explorar. E são muitas, hein? São muitas. Eu falo de 12 áreas da vida que a gente precisa dominar. Beleza? Gostou do vídeo? Clica, comenta, deixa sua opinião. É sempre bom ouvir você e criar mais vídeos para que a gente possa trabalhar a nossa liderança. Um grande abraço, Vera Belo Mar Silva.